estar de volta com a lição número 2. Inscreva-se no nosso canal, divulgue aos seus amigos. É sempre um privilégio, uma alegria ter você conosco aqui nesses momentos de estudo da Palavra de Deus de forma sucinta, de forma resumida. A família, esse é o tema desta semana. O que a família tem a ver com a educação, com o processo de educar, de transformar vidas, de salvar vidas, né? Então, o que a Bíblia ensina sobre a educação dentro da família? O que nós aprendemos com isso? Na Bíblia, o primeiro bloco da nossa lição pode mostrar isto. Nós temos vários modelos de educação familiar. Por exemplo, o principal é Adão e Eva, antes do pecado, onde o método de educação era centralizado na família, segundo o livro Educação, na página 33. Antes do pecado, o tema era a criação, e depois do pecado, o tema passou a ser a redenção e a necessidade de um Salvador. Nós temos também um segundo modelo, se assim podemos dizer, de família, que foi a história de Moisés, né? A mãe de Moisés, Joquebede, era uma santa mulher, mas ela era escrava. Então, a sua porção na vida era humilde, né? E seus encargos eram pesados, mas com exceção de Maria de Nazaré, diz Ellen White, por intermédio de nenhuma outra mulher recebeu o mundo maior bênção, sabendo que seu filho logo deveria sair dos seus cuidados para passar aos daqueles que não conheciam a Deus, que no caso era a rainha do Egito. Da maneira mais fervorosa, ela se esforçou para unir a sua alma ao céu, procurou implantar em seu coração amor e lealdade para com Deus e fielmente cumpriu o seu trabalho. É interessante, ela é uma lição de vida para nós. Talvez depois do pecado, dos modelos mais fortes de família venha do própria história de Moisés e de Joquebede, dessa relação toda. Algo para a gente pensar hoje, né, sobre este assunto. Um outro exemplo de família que temos na Bíblia, e não menos importante que os outros, naturalmente, é Maria e José, né? O primeiro professor de Jesus, diz Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, página 70, foi sua mãe. É interessante isso. As primeiras lições Jesus aprendeu no colo da sua mãe. Olha que coisa terna, mas não apenas terna, mas extremamente importante para nós que vivemos no século XXI, onde muitas vezes a figura da mãe é, digamos, deslustrada por tanta correria, por tantos afazeres, e que a própria mãe às vezes não consegue captar a sua força e a sua importância, né? Bom, esses são modelos, mas o segundo bloco da lição desta semana eu intitulei Elementos de Ensino na Família. Quais são esses elementos que a Bíblia nos mostra? O primeiro deles poderia ser comunicação, ou seja, não apenas no sentido de comunicar conhecimento, mas comunicar à criança, ao ser que está sob a nossa tutela, digamos, sob a nossa educação, comunicar a ele a habilidade de relacionar-se com Deus e com as pessoas. Isso é extremamente importante para esta vida e para a vida eterna. Então, comunicação é algo extremamente importante, né? O texto lá de Deuteronômio diz, tu as inculcarás a teus filhos. Mas como é que você vai inculcar? É pegar aquele assunto sobre Deus, sobre a vida e enfiar na cabeça dele? Não. Você, pelo teu exemplo, as tuas palavras, quer dizer, comunicando isso, passando isso aos poucos, que nós conseguimos trabalhar a educação das crianças, né? Segundo lugar, companheirismo. É um outro elemento desse processo educativo. Companheirismo entre pais e filhos. Isso vai facilitar a compreensão entre ambos, né? A gente que já tem filhos já criados sabe muito bem do que isso significa. Esse companheirismo, há muitas crianças que crescem com um pai, por exemplo, que nunca conversa com elas, que nunca se abre com elas, e elas também não têm a oportunidade de se abrir. É alguém sempre muito distante, embora muitas vezes está fisicamente presente, mas, digamos, espiritualmente, emocionalmente, está distante daquela criança. Então, o companheirismo é algo extremamente fundamental dentro desse aspecto, né? A Bíblia fala justamente dessa questão
dessa relação entre pais e filhos, né? Por exemplo, há um texto que diz assim, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Quer dizer, ele está falando de relacionamentos ruins, relacionamentos conturbados, que devem ser, logicamente, evitados, né? Os pais, há um outro elemento aqui, desse aspecto, é que os pais são peças, o pai e mãe aqui, são peças fundamentais em todo esse processo. Então, alguns exemplos que nós podemos citar. Efésios 6,4, né, fala da questão do pai, né? O pai é o chefe da família, não é? Se o pai for fraco, for irresponsável e for inconsequente, ele vai trazer grandes males aos seus filhos, que naturalmente poderão copiá-lo, poderão imitá-lo. Não é? Se não for uma intervenção de Deus, esses filhos vão ser semelhantes aos pais, ao pai, no caso, a figura masculina, né? A figura masculina é extremamente importante nesse sentido de influenciar o seu filho. E uma mãe que cria seus filhos sozinhos, ela consegue criá-los, consegue educá-los, Deus vai lhe dar poder, e nós conhecemos muitas histórias bonitas nesse sentido, mas ela tem mais dificuldade, porque falta uma figura masculina de referência nesse caso também, né? Segundo lugar, o segundo ponto, nós falamos do pai, mas temos que falar da mãe também, né? A mãe, ela exerce uma influência enorme na formação do caráter dos filhos, porque a mãe, ela tem, digamos, um poder que muitas vezes o próprio pai não tem nesse diálogo, nesse compartilhar, nesse conviver com os filhos, nesse transmitir valores para esse filho, para esta filha, né? Ellen White tem um livro chamado Vidas que Falam. Na página 136, ela diz assim: a humilde rotina dos deveres que as mulheres têm considerado como uma fastidiosa tarefa, ou seja, aquela vida atribulada de mãe, né, que dá banho, que manda escovar os dentes, que troca fralda, que faz comida, que aguenta choro, que às vezes aguenta uma noite sem dormir e uma opção de outras coisas. É dizer assim, que essa fastidiosa tarefa deve ser encarada como obra grandiosa e nobre. Ou seja, a mãe, ao estar passando por essas dificuldades, especialmente com crianças pequenas, deve pensar que ela está plantando para o futuro. E ela diz mais: é privilégio da mãe abençoar o mundo pela sua influência, e fazendo isso trará alegria a seu próprio coração. Olha que coisa interessante. E ela diz mais: a primeira professora da criança é a mãe. Nas mãos desta acha-se em grande parte sua educação durante o período de seu maior e mais rápido desenvolvimento. Educação, página 275. Bem, estudamos um pouquinho sobre essa questão da família e da influência da família na educação das crianças. E eu queria concluir pedindo que você discuta com seus alunos aquele famoso texto de Deuteronômio 6, versos 6 e 7, que diz assim: que todas essas palavras que hoje te ordeno, Deus é que está dizendo isso, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. E aí, converse com elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, ou seja, em todas as situações. Fale sobre esse assunto. E então eu queria que você fizesse 2 perguntas aos seus alunos para que eles conversassem um pouquinho ali, para dar esse ar de debate na lição. Debate bom, né? Em primeiro lugar, essa questão de Deus mandar a gente interagir com os filhos, transmitir os valores e as verdades de Deus para os filhos, é uma questão de ser um mandamento isso aí, ou é apenas um conselho? Quer dizer, eu faço se puder, se eu tiver tempo. Ou isso é um mandamento de Deus? Deuteronômio 6, 6 e 7. Não é? E a segunda pergunta, que está ligada, logicamente, ao assunto, é: como fazer isto de forma prática no dia a dia da família? Como é que eu posso transmitir isto? Alguns pais acham que eles têm que colocar meninos aí de 7, 8 anos, cheios de energia, cheios de vida, e passar um sábado à tarde lendo os livros de Ellen White. Será que esse é o método? Ou será que a gente faz isso paulatinamente no dia a dia, logicamente tendo horários para culto, horários para ir à igreja, mas ao mesmo tempo vivendo o evangelho e transmitindo vida para esses meninos? Como é que a gente faz isso de forma prática? Que Deus abençoe. Semana que vem estamos de volta aqui para mais uma lição da Escola Sabatina. Um abraço e até lá.